Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos ouvir Jesus falando sobre a lei e a tradição. É muito importante o evangelho de hoje. Jesus dá um passo adiante naquilo que é tradição apenas dos homens para centralizar naquilo que é de Deus, os mandamentos de Deus. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns doutores da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. E lhes dizia: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. De fato, Moisés disse: honre seu pai e sua mãe. E também, aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens que eu deveria dar para vocês é corbã, isto é, oferenda sagrada. Vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe, assim para transmitir sua própria tradição. Vocês invalidam a palavra de Deus e fazem muitas coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o evangelho é autoexplicativo. Traz de maneira muito clara o que é tradição dos anciãos, dos homens, e aquilo que é mandamento de Deus. O que é tradição dos homens é mandamento humano, que é para ser realizado. Aquilo que é possível ser realizado, como todas as medidas de higiene, de saúde, como diz o evangelho. Lavar copo, prato, jarro, isso tem que ser feito. Mas Jesus vai mais adiante. Jesus não está questionando esta tradição nesse sentido. Está questionando aquela tradição humana dos homens que invalidam a tradição, o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus? De Jesus, olhando para a pessoa de Moisés: honre pai e mãe. Se um filho ou uma filha, como diz, aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas o que a tradição humana faz em cima deste mandamento de Deus? Diz que o filho ou a filha, os bens que ele deveria dar ao pai ou à mãe, que se entregue para oferenda sagrada, corbã. O que significa isso? Ora, o bem que eu tenho e que eu posso ajudar pai e mãe, isso é sagrado. Eu estou ajudando não como obrigação, mas como uma resposta de gratidão. Isso é próprio de Deus. A gratuidade do amor de Deus. Deus nos ama gratuitamente. Não nos cobra por isso, mas quer de fato que nós reconheçamos que esse amor é gratuito para de fato assim sê-lo para o próximo, para vivermos em comunhão. Por isso que Jesus critica fortemente essa atitude. Então invalidam um mandamento que é de Deus. Os filhos com os seus bens precisam ajudar os pais, como sinal de gratidão e de reconhecimento por tudo que eles fizeram por eles, não no sentido de cobrança, como eu falei, mas aí eles quebram esse mandamento de Deus, invalidam
para tornar próprio o mandamento humano, que esses bens não precisa dar para os pais, mas que sirva como oferenda sagrada. Jesus critica fortemente esta atitude. Você pode ajudar os pais e também pode cumprir o teu dever na igreja, dar a tua resposta como gratidão, o teu dízimo, e assim é que Jesus está ensinando. Por isso que Jesus chama atenção sobre a questão das tradições humanas, a lei do puro e do impuro. Vejam que eles começam dizendo que os discípulos estão impuros, porque comem sem lavar as mãos. Eles estão trazendo a tradição humana dos anciãos, que é válida. Mas Jesus não se centraliza nessa questão humana. Ele quer ir adiante, no centro, no seu coração. Então, seja sempre um filho agradecido, grato pelo seu pai, pela sua mãe, por aqueles que assumiram também essa missão paterna e materna, para que possa, de fato, também você ter essa resposta nos teus filhos e filhas. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja, te livre de todo o perigo e todo o mal. A você e toda a família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.